Olá, mais um vídeo para a nossa oficina de trabalhos acadêmicos. São vídeos breves, só mesmo explicando o que é, né, explicando o que são, né, os principais trabalhos acadêmicos e mostrando a estrutura, tá bom? Agora a gente vai ver um pouco sobre as referências, sobre, né, um pouco mesmo, assim, muito breve sobre referências, porque a gente vai ver mais, né, mais profundamente, vai ter uma aula na unidade 3 somente para informar como fazer referências no seu trabalho acadêmico, certo? Então aqui, esse vídeo é muito breve porque vai indicar, né, mais ou menos, para a gente ter uma ideia da importância, né, de referenciar. Então, oficina de trabalhos acadêmicos, as referências. Vamos ver aqui. As referências. Referência é um conjunto padronizado de elementos essenciais que permite a identificação e localização de um documento ou parte dele, divulgado em diferentes suportes ou formatos. Elementos complementares podem ser acrescentados sempre que necessário, para facilitar a identificação do documento, né? Então, as referências num trabalho acadêmico devem ser apresentadas de forma normalizada, seguindo as orientações de organismos específicos. E aqui no Brasil nós temos o quê? A Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Então, assim, sobre a ABNT, nós também vamos ver na unidade 3, tem uma aula inteirinha, né, que a gente vai ver toda a linha do tempo, né, como surgiu a ABNT, vamos ver mais sobre a ABNT. E vamos ver as NBRs para trabalhos acadêmicos. Nós vamos nos aprofundar na unidade 3. Então, a ABNT é uma entidade de normalização, né, no Brasil, é brasileira, né, reconhecida pela sociedade brasileira desde quando? A sua fundação foi em 28 de setembro de 1940. É privada e sem fins lucrativos. Na unidade 3, como eu já falei, nós veremos um pouco mais sobre a ABNT. E as NBRs, nós vamos nos aprofundar mais sobre as NBRs, que significam o quê? NBRs significa normas brasileiras. NBR, norma brasileira, certo? Para trabalhos acadêmicos. Então, a gente vai ver mais na unidade 3. Organização das referências. Em concordância com o sistema de citação no texto, as referências podem ser listadas em ordem alfabética, que é o mais comum, sistema de citação autor-ano e ordem alfabética numerada. Mas o mais comum que nós vemos, por exemplo, é a ordem alfabética, sistema, né, de citação autor-data. Mas pode-se também, né, fazer referência por ordem alfabética numerada, né, sistema de citação autor, número e ano. Ordem alfabética. As referências são ordenadas alfabeticamente pelo último sobrenome do primeiro autor, sendo ele único ou com colaboradores, seguindo-se a ordem cronológica crescente de publicação. Quando houver mais de uma referência do mesmo autor, né, aí tem, né, de certa forma, tem outras dicas, né, de como fazer essas referências, que a gente vai ver mais adiante. As referências devem ser grafadas, alinhando-se à margem esquerda do texto, em espaços simples e separadas entre si por espaço duplo. Aqui é como você vai organizar as referências no seu trabalho. Se você for fazer por ordem alfabética, veja como vai ficar aqui, a BNT, ó, Amorim, né, ó, sobrenome, né, a pessoa que tem um sobrenome Amorim, aí veio aqui primeiro. O outro autor que tem um sobrenome Bastos veio abaixo de Amorim.
A outra autora ou autor que teve Ceras, né, que inicia com C, veio aqui. Aí você viu, ó, Amorim, Bastos e Ceras. Você viu aqui, né? Então fica assim, certo? Por ordem alfabética. Ordem alfabética numerada. As referências dos documentos são ordenadas alfabeticamente pelo autor, pessoal ou institucional, e numeradas sequencialmente. Deve-se seguir a ordem cronológica crescente, caso haja mais de uma referência do mesmo autor. Dando continuidade aqui. Aqui é um exemplo se for fazer referência por ordem alfabética numerada. Olha aqui, ó. Numerada, né? Ó. Forantini, aí você vê que tem Forantini 1, Fundação SEAD 2, certo? Então é mais ou menos assim que vai ficar, se você optar por essa ordem alfabética numerada. Mas o mais comum nos trabalhos acadêmicos é isso aqui, é por ordem alfabética, tá bom? Eu acho que você já percebeu também. Dando continuidade aqui. Ordem alfabética, ordem de citação no texto. As referências dos documentos podem ainda ser ordenadas pelo último sobrenome do primeiro autor, seguindo-se a ordem em que foram citados no texto. Esta forma é mais utilizada em artigos de periódicos, não sendo recomendada para teses, pela dificuldade em localizar autores específicos, nem para teses, nem dissertações e nem monografias, né? A gente segue para TCCs e monografias, autor, data. Exemplos de referências, livros e publicações similares, né? Monografias. Aqui, ó, você coloca o autor, título, edição, né, a partir da segunda edição, cidade, editora, ano de publicação. Veja como ficou aqui embaixo. Nogueira, RP, A Saúde pelo Avesso. É Natal, Seminário, ano que foi 2013. Que muito brevemente mostrei como ficou, né? Então, exemplos de referências, ABNT. Quando há mais de 3 autores, indica-se apenas o primeiro, seguido da expressão et al. Essa aqui você já viu naquele vídeo que eu falei sobre citações. Em casos especiais, projetos de pesquisa científica, relatórios de produção científica para agências de financiamento, nos quais a menção dos nomes for indispensável, né, para a certificação da autoria, é facultado indicar todos os nomes. A ABNT também permite que os prenomes dos autores sejam grafados por extenso. Exemplo, Monteiro, vírgula, Carlos, Augusto. Então, veja aqui um exemplo, né? Ó. Bogos, LM, aqui são 2 autores, Bogos, né? Sobrenome Bogos e sobrenome Paulino, certo? Vamos continuar aqui. Exemplos de referências, tipo editora. A BNT, Marcondes e Lima, né? Ó, coordenadores. Aí tem aqui o título, local, data, ano de publicação. Aí vamos aqui, com autoria corporativa. Aqui, ó, MEC. Brasil, né? Vem aqui Brasil em maiúsculo. Aí depois vem Ministério da Saúde. Depois vem o título do artigo. Aqui vem outro, né? Outra entidade. Vamos ver aqui outros exemplos. Exemplos de referências com indicação de tradutor, né? Às vezes você compra um livro, né? Tem um livro que foi traduzido por alguém. Então, veja aqui como fica, né? Ó, a indicação de tradutor é opcional, sendo mais utilizada na área de ciências humanas, na nossa área, certo? Aqui, Cone, N, aí Davidson, né? Webster, o envelhecimento. Aí, tradução de quem? De Toledo. Aqui ficou um exemplo. Eu pesquisei, né, essas poucas informações aqui na biblioteca FSP da USP, certo? Coloquei aqui a fonte. E aqui são as minhas referências, tá bom? Ó, poucas referências, né? E assim, gente, esse vídeo
foi bastante breve, foi breve e rápido, só mesmo para a gente tocar, né, nesse assunto das referências, que é importante, que é imprescindível fazer as referências. E nós teremos na aula 3, na unidade 3, uma aula somente ensinando como fazer referências, né? Se você pegou informações de site, de livros, né? E-books, artigos, eventos, né? Nós teremos uma aula inteira para falar, né? Para abordar como fazer as referências. Então é isso. Tchau. Vou desligando aqui. A gente viu aqui o básico mesmo, básico sobre o que são as referências.